Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixa sua Bíblia aberta no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos num período de quaresma, que são esses dias que antecedem a Páscoa, e a gente talvez não dê muito valor para esse período, até porque o nosso maior foco não seja ele, mas sim a paixão de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. A vida que nós temos em Cristo é mais importante do que qualquer outro fator histórico ou qualquer outro fator teológico que envolve a nossa caminhada com Deus, mas é interessante a gente olhar nesse tempo alguns aspectos que nos remetem à pessoa de Jesus. Eu não sei quantas Páscoas já aconteceram desde que Jesus ressuscitou. A gente pode pensar, matematicamente falando, aí 1980 anos, aproximadamente, são quase 2000, né? Uma vez que nós estamos no ano de 2024, e Cristo morreu ali aproximadamente no ano de 33 depois de Cristo. Enfim, acontece que durante esses quase 2000 anos, a verdade da Páscoa, ela é sustentada com um único fundamento, que é Cristo. E você como cristão, eu como cristão, nós precisamos saber quem é Ele. Se alguém hoje, depois do culto, ou antes do culto, parasse você no meio do caminho e perguntasse quem é Jesus, o que você responderia? Será que nós estamos preparados para a gente poder falar acerca dele? E talvez o nosso conceito seja bastante simples, porque o Evangelho precisa ser uma mensagem simples, mas na verdade, ao mesmo tempo, é algo muito complexo entender a natureza de Cristo, entender de quem de fato Ele é. E nós estamos diante de um livro, o Evangelho de João, que foi distribuído mais de 4 bilhões de cópias no mundo inteiro. Nenhum livro, nenhuma obra literária chega aos pés da distribuição como o do Evangelho de João. Muitas vidas foram abençoadas através desse livro. E João, ele tem um aspecto diferente diante dos outros evangelhos que nós temos aí na Bíblia, que é Mateus, Marcos e Lucas. E João, interessante que foi escrito no final do primeiro século, mais ou menos aí entre 60 e 90 depois de Cristo, é mais ou menos esse o consenso. Todos os outros apóstolos já estavam mortos, em vez do martírio, somente João estava vivo, estava preso na ilha de Patmos ali, no final da sua vida. E mais ou menos 20 anos depois dos outros evangelhos, ou mais de 20 anos depois da escrita dos 3 primeiros evangelhos, é que João vai escrever o seu evangelho. E nós temos aí um aspecto diferenciado, pois João, ele escreve para todos. Nós temos aí Mateus, que dá ênfase para os judeus, falando acerca do cumprimento da profecia, onde Jesus é o rei. Nós temos aí Marcos, que fala para os romanos, dando a ênfase de que Jesus é o servo que ministra aos necessitados. E nós temos o Evangelho de Lucas, que é escrito para os gregos, onde a ênfase é que Jesus é o Filho do homem, é o Salvador compassivo, é o Messias enviado por Deus. E diferente dele, João escreve tanto para judeus como para gentios. João escreve para nós. E a sua ênfase é que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é o próprio Deus. E por que João sente a necessidade de escrever o seu Evangelho?
Porque no primeiro século, na verdade nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, a igreja ela é atacada por uma heresia muito grave chamada de gnosticismo. E essa heresia era muito perniciosa, era algo muito era algo perigoso que ameaçava a igreja cristã desse período. O gnosticismo nada mais é do que o casamento espúrio entre a religião judaica e a filosofia grega. Nós sabemos que a filosofia grega, né, o Império Grego, o Império Romano dominou o mundo através de Alexandre o Grande. Aí, nesse período, se trouxe um período chamado helenístico, porque Roma, apesar de estar dominando o mundo, Roma não conseguiu dominar sobre o pensamento grego, e Roma também não conseguiu vencer a religião judaica. Então existiu o quê? Uma fusão, digamos assim, uma mistura da cultura romana, da filosofia grega e da religião judaica, que nós chamamos de período helenístico, a helenização de Roma e do mundo inteiro. Então, o pensamento grego tinha uma essência que se baseava num dualismo: matéria e o espírito, onde a matéria é ruim e o espírito é bom. Dessa forma, se Jesus foi um homem, e Jesus era Deus, se Jesus era Deus, e a Bíblia está dizendo que Deus se encarnou, logo, se ele é carne, ele possui um corpo físico, ele possui um corpo material, e de fato ele possui. Então Jesus não pode ser Deus, porque a matéria é má, a matéria é pecadora. Então o gnosticismo negava a divindade de Cristo, ele não poderia ser Deus, eles negavam a criação, a encarnação e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, com base nesses pressupostos, enquanto a pessoa de Jesus era questionada, João é levantado para defender uma tese. E essa tese é de que Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus ele não deixou de ser Deus por ter sido encarnado, por vir ao mundo junto a nós. E Jesus também não deixou de ser homem depois de ter retornado aos céus como Deus. Isso é um fator muito importante que nós precisamos levar em conta acerca da pessoa de Jesus. E nós temos aí João abrindo as cortinas para o mundo, para falar acerca de Jesus. Nós temos João citando, com suas palavras, quem era Jesus. E ele abre o seu evangelho, ele abre essas cortinas para o mundo, dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus. No princípio, ela estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, ou dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilhou, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o derrotaram. João começa dizendo acerca do seu evangelho umas coisas que parecem simples, mas na verdade, se a gente for esmiuçar tudo aquilo que ele quer nos dizer, e nós vamos entender o porquê ele quer nos dizer, mas na verdade João destaca esses relatos para justamente ele provar a tese que nós mencionamos. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer nessa manhã é que Jesus é a palavra. Em algumas traduções da Bíblia trazem o termo verbo. Jesus é o verbo de Deus, ou Jesus é a palavra de Deus. Mas Assarri, a palavra de Deus não é a Bíblia? Então, a Bíblia é a palavra de Deus revelada, escrita. E Jesus é a palavra de Deus encarnada.
ele veio como ser humano. Então nós vamos entender alguns aspectos. Então, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o verbo. As palavras revelam o nosso pensamento. As palavras podem revelar o que está dentro do nosso coração. E da mesma forma, Jesus que é a palavra, Jesus que é o verbo, ele nos revela o que está na mente de Deus e o que está no coração de Deus. Jesus disse em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. E ao mesmo tempo, uma palavra é composta de letras. E Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. E em Hebreus 1:13, Hebreus 1, de 1 a 3, o autor vai nos dizer que Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade, sendo o ápice da revelação divina. No passado, Deus falava por meio dos seus profetas, mas a última revelação foi o próprio Deus se revelando por meio de Jesus Cristo. E mais uma vez pensando, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. O termo era, no princípio era a palavra. Isso está escrito para quem, acho que vocês entendem português, eu entendo muito pouco, eu não prestei atenção direito nas aulas. Mas no princípio era a palavra, está classificado no pretérito imperfeito. É uma ação que não foi terminada. É uma ação que está em continuidade. E o texto de João 1, ela faz referência a Gênesis 1, versículo 1, que fala, no princípio criou Deus todas as coisas. No princípio criou. No princípio criou está classificado no pretérito perfeito. Uma ação terminada. Isso nos dá a entender o seguinte, que a criação, ela está completa. A criação foi efetuada por Deus. Mas a palavra, ela não foi criada. No princípio era a palavra. Ele era Deus, estava com Deus e era Deus. Se no princípio era a palavra, isso nos dá a entender que antes da criação Jesus já existia. Jesus já estava lá. Isso nos dá a entender um atributo muito importante de Cristo, que é a eternidade. No princípio era. E isso nos traz a referência de que o verbo, que a palavra, não é uma criação de Deus, como alguns dizem ser. Alguns dizem que Jesus foi um homem bom. Alguns dizem que Jesus foi um profeta. E algumas denominações falam que Jesus era um ser abaixo do Deus Pai, que é uma grave heresia. Jesus é o próprio Deus, porque no princípio era a palavra. Antes de toda a criação, Jesus já estava com Deus e ele era o próprio Deus. Jesus pré-existe ao início, ele pré-existe à própria criação. Logo, Jesus é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. É um atributo incomunicável. Por quê? Porque nós não somos seres eternos. Deus é eterno, Jesus é eterno, mas nós não somos. Segundo Aristóteles, um pensador, um filósofo grego de muito tempo atrás, ele disse que nós somente conseguimos entender as coisas que estão dentro da nossa dimensão. Isto é, tempo, tamanho e espaço. A gente consegue entender as coisas que estão aqui. Pela lógica, isso é um salão fechado que comporta aproximadamente 200 pessoas, mais ou menos. Um tamanho de mais ou menos, eu não sei quantos metros tem aqui, talvez 3 metros de altura, 4 metros de altura. Então uma coisa mais alta do que isso não vai comportar dentro desse prédio. Nós temos tamanho, nós temos espaço, nós temos o tempo que corrói essa construção.
Isso nós conseguimos compreender, mas a eternidade não é algo que nós conseguimos entender. Eu posso dar um exemplo. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, aí deixa de ser 1 milhão de anos. Vocês concordam comigo? Deixa de ser. Agora, e se você tirar 1 milhão de anos de uma eternidade, sobra o quê? A eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, vai sobrar o quê? A eternidade. A eternidade não é algo que nós compreendemos, a eternidade não se limita ao tempo, não se limita ao espaço. Por isso nós entendemos que é um atributo exclusivo de Deus. E a palavra é eterna. Jesus é eterno. E mais uma coisa que nós podemos tirar como conclusão, acerca do primeiro versículo do capítulo 1 de João, é que o verbo, a palavra, não era um ser impessoal, contrariando ao pensamento grego. Para os gregos, o verbo, o logos de Deus, era algo impessoal. Era como se fosse um poder, como se fosse algo abstrato. Mas João está dizendo que a palavra estava face a face com Deus, a palavra estava junto com Deus, que a palavra era uma pessoa, está dizendo que era Deus. Então, a palavra também é uma pessoa, contendo a mesma substância, a mesma essência e os mesmos atributos de Deus. Nas palavras do credo de Nicéia, do ano de 325 depois de Cristo, Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é coigual, Ele é coeterno e consubstancial com o Pai. Então Jesus, Ele pertence, a natureza de Jesus é a mesma natureza de Deus. Onde existiam muitas heresias baseadas no gnosticismo, que levaram até o concílio de Nicéia, no ano de 325 ou 326 depois de Cristo, onde eles chegaram à conclusão: o credo cristão é de que Jesus é Deus. Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele é coigual a Deus, Ele é coeterno e é consubstancial ao Pai. Um escritor britânico, chamado C.S. Lewis, acho que vocês já ouviram falar dele, ele disse o seguinte acerca de Jesus: ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Se ele não é o que ele disse ser, ele é mentiroso. Se ele não é o que ele pensou ser, então ele é louco. Mas se ele é o que ele disse ser, então Jesus é Deus. E no primeiro verso de João 1, nos é apresentado 3 características que nós já destacamos aqui: a sua eternidade, a sua pessoalidade e a sua divindade. Jesus é o próprio Deus. No versículo 2, está dizendo que ele estava com Deus no princípio. Nos diz que o nosso Redentor, o nosso glorioso Redentor, estava com Deus na criação. Agora, ele estava de uma forma passiva? Ele estava somente ali nos bastidores? Não. Jesus é o agente da criação. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que existe teria sido feito. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus, ele foi o agente da criação. E é interessante que João, ele deixa muito bem claro, através dessa afirmação, trazendo primeiro o aspecto positivo e depois o aspecto negativo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, o aspecto positivo. E o aspecto negativo, sem ele, nada do que existe teria sido feito. E assim nós temos algumas verdades
que nós não podemos negar acerca da pessoa de Jesus. 4 pontos interessantes que vão abalar o pensamento grego, e uma delas é que a matéria não é eterna, assim como eles acreditavam. Porque se a gente vê as teorias que nós vemos acerca da criação, é que tudo se evoluiu, a matéria pré-existia. E na verdade nós vemos aqui que todas as coisas foram criadas por Cristo. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual foi o meio que Deus usou para fazer, para criar? Ele usou a palavra. Ele disse: haja luz. E diz a Bíblia que houve luz. Então Jesus participou da criação com Deus Pai. Jesus não estava ali somente como um ouvinte, como um observador. Então nós vemos através da palavra que o nosso glorioso Redentor criou todas as coisas a partir do nada. Então a matéria não é eterna. O segundo aspecto que os gnósticos pregavam era algo relacionado à geração espontânea, onde o mundo se autorreproduz, o universo se autorreproduz. O universo é como se ele desse a luz a si mesmo. A existência veio por iniciativa própria. E na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós fomos criados pelo nosso glorioso Redentor. Tanto a vida, como as coisas, os céus, a terra, o mar, os animais e finalmente o ser humano, receberam a vida pelas mãos de Jesus. Então nós não podemos afirmar que as coisas são criadas por livre e espontânea vontade. Nada do que existe teria sido feito sem Ele. Nada existiria sem Ele. Terceiro aspecto é que o mundo não vem de uma explosão cósmica. Todo mundo já ouviu falar do Big Bang. Mas a questão é como a desordem pode trazer ordem, como o caos pode produzir tudo isso que nós criamos. A existência do universo, ela é pautada em leis, como a lei da gravidade, por exemplo. Se não tivesse a gravidade, a gente estaria flutuando aqui, assim, aleatoriamente. E como que uma explosão, uma desordem, uma confusão pode dar ordem na existência do universo? E sendo bem sincero, é necessário muito mais fé para ser um ateu do que ser crente. Porque como posso eu acreditar nessas coisas? Se a gente for olhar para o Sol, para a nossa posição perante o Sol, se a gente chega mais perto do Sol, a gente morre queimado, o planeta derrete, o planeta se desfaz. E se a gente se afasta um pouquinho do Sol, a gente morre congelado, pela ausência de calor. A nossa vida, ela é sustentada pelas mãos de Cristo. Toda a existência do universo, ela é sustentada pelas mãos do nosso glorioso Redentor. E a quarta verdade que nós podemos extrair acerca desses primeiros versículos é que o universo não é resultado de uma evolução de milhões de anos. Teoria da evolução. Todo mundo já ouviu falar de Darwin. Infelizmente, a teoria da evolução, ela é ensinada nas escolas e nas universidades como se fosse uma verdade absoluta. Que a nossa vida é o resultado de uma evolução de milhões de anos. O problema é que essa teoria não tem uma prova evidenciada. E qual foi o grande perigo dessa teoria para nós cristãos? É que eles fizeram um concubinato entre Cristo e Darwin, dizendo que não, Deus criou. Mas Deus criou por meio do processo evolutivo. Então Gênesis não pode ser um livro literal.
Gênesis não pode ser um livro narrativo, que os fatos aconteceram. E se a gente se permite pensar que Gênesis não é literal, então o primeiro Adão não existiu. O segundo Adão também não existiu. Não houve queda, não houve pecado, não houve necessidade da redenção. Nós vamos excluir todos os profetas, nós vamos excluir todos os poéticos, nós vamos excluir os evangelhos, e nós vamos excluir as cartas paulinas e as epístolas gerais, e nós vamos, enfim, excluir o livro de Apocalipse. Gênesis é o centro da nossa existência. Gênesis é o centro da nossa vida. Se a gente nega isso, se a gente tem dúvidas em relação a isso, toda a nossa vida como cristãos ela é comprometida. Mas a verdade permanece inabalável, de que todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada teria sido feito se não fosse ele. Isaías 40 fala que Jesus ele mediu as águas do oceano com as suas mãos, que Jesus mediu as colinas, as montanhas. Nos Salmos fala que ele criou as estrelas, e que as estrelas, elas são mais numerosas que as areias do mar. Se você já foi na praia, ou se você vai na praia, pega um palmo de areia e leva para sua casa. Depois você tenta contar quantos grãos de areia tem em um palmo da sua mão. E você imagina todas as praias do mundo. E a Bíblia diz que as estrelas são mais numerosas que a areia do mar, que a areia da praia, a areia que existe na terra. E mais do que isso, Jesus conhece todas as estrelas pelo seu nome. Jesus deu nome para cada estrela. Este é o meu glorioso Redentor. Versículo 4: nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. Nele estava a vida, e esta é a luz dos homens. João está dizendo que os anjos, as pessoas e os animais, todos os seres viventes, só existem porque Jesus nos deu vida. Ele é a vida, Ele é a verdadeira vida. Não é simplesmente o fato de que Jesus possui a vida e de que Ele dá a vida, mas Ele é a vida. E esta é a luz dos homens. É Ele quem preserva as nossas vidas, seja física, seja biológica ou seja espiritual. Do século XX para cá, os filósofos e os estudiosos não estavam preocupados com a complexidade do universo. Se você perguntasse para algum deles, ou se você perguntar para qualquer cientista hoje o que é o universo, ele vai dizer: eu não sei. Mas do século XX para cá, eles estavam preocupados com a microexistência. Se a gente tirar uma pétala de uma rosa, ela é muito mais complexa do que qualquer outra coisa. A nossa vida é algo muito complexo de se entender. Nós temos alguns nobéis da biologia, da ciência aí no passado, que eles descobriram que em cada célula do nosso corpo possui quase 2 metros de fita de DNA, onde ali estão gravados todos os seus aspectos físicos e até mesmo o aspecto de temperamento, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o tom da sua voz e até mesmo os traços de personalidade. E é interessante que depois descobriram que o nosso corpo tem mais de 10 bilhões de células. Aí você multiplica 2 metros por 10 bilhões.
Quantos quilômetros isso não vai dar? Dá para dar umas voltas pelo planeta. Isso está gravado, meio que como um computador dentro do nosso DNA, dentro das nossas células. E como explicar isso? Não tem como. O que sustenta isso? Uma explosão? Uma evolução? Algo que precede a nossa existência, que era a própria matéria? Não. Nós somos sustentados pelo nosso glorioso Redentor. Toda a nossa vida procede dele. E João complementa que ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e elas não prevaleceram sobre ele. A luz não é ameaçada pelas trevas. Jesus não tem medo de escuridão. E quando nós falamos de escuridão, nós falamos do mal. Nós falamos de Satanás. Nós falamos do império das trevas. E quando a luz chega à nossa vida, o mal precisa ir embora. Porque a luz brilha sobre a escuridão. E a escuridão não prevaleceu. A escuridão não o venceu. A luz não é algo como essa luz artificial. Se a gente vê na criação, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Mas é interessante, se a gente parar para pensar em Gênesis 1, essa luz não veio do sol, e essa luz não veio da lua. Essa luz iluminava a partir do próprio Deus. Porque os luminares foram criados, foi no 3º ou no 4º dia. E façamos os luminares. O maior para iluminar o dia e o menor para iluminar a noite. Mas a nossa vida é iluminada pelo próprio Deus. A luz que está em nós não é uma luz vinda de uma lâmpada, não é uma luz superficial, mas é a luz que brilha lá do altar do próprio Deus. Essa luz resplandece o nosso ser e é essa luz que nos dá a vida. Não se intimide com o mal, não se intimide com a escuridão, não se intimide com as forças do inferno, pois em você habita o Todo-Poderoso, o Criador, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que nos dá uma nova vida. E quando Ele vem, todo tipo de trevas precisa ir embora. Nós servimos ao Cristo glorioso e vencedor. O próprio diabo tentou a Jesus, mas ele não foi vitorioso. Jesus Cristo é verdadeiramente o próprio Deus, possuindo os mesmos atributos do Pai. Ele realiza também as mesmas obras do Pai. Nós falamos da criação, nós falamos da sua eternidade, nós falamos da sua pessoalidade e nós falamos da sua divindade. Ele criou, Ele nos deu vida e Ele continua nos sustentando todos os dias da nossa vida. E mais do que isso, Ele é a luz que reflete o lado mais sombrio do nosso ser. E você? Você já recebeu essa luz verdadeiramente para se tornar um filho de Deus? João 1,12. Eu queria falar mais coisas aqui, mas eu não vou ter tempo. Porque a gente tem ainda os versículos 6 até o versículo 12, depois os versículos 13 e 14. Mas adiantando, o versículo 12. Contudo, aos que o receberam, porque antecipadamente João está falando daqueles que o recusaram, aqueles que não receberam, aqueles que o rejeitaram, que eram judeus. Mas está dizendo, contudo, aos que o receberam, e aos que creram em seu nome, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos esse direito por meio de Jesus Cristo. Portanto, nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que o recebem e aqueles que creem é que podem ser chamados de filhos de Deus. E esses filhos de Deus, eles não vivem
sob a escuridão, mas eles vivem sob a luz. Esta é a luz da vida. Esta é a luz dos homens. E o mais bonito, para a gente poder encerrar, é que João, ele não vem somente apresentar os atributos de Deus, mas João, ele vem apresentar a glória de Deus para a humanidade. João, ele vem falar por que a glória, por que não os atributos, as características? Porque os atributos são características isoladas. Por exemplo, Deus é bom, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é amor. São características isoladas. Mas quando nós falamos da glória de Deus, quando nós falamos da glória de Cristo, nós estamos falando teologicamente da somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação plena. E qual é essa manifestação plena? O Filho de Deus. É Jesus Cristo, o nosso glorioso Redentor. Que possamos nós nos apegar a essas verdades. E eu gostaria de terminar com um dilema, só para a gente poder pensar nisso durante a semana. Mas Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Em Mateus 5,14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. É interessante que o único atributo, a única citação que Jesus faz acerca de si mesmo, que ele também traz para a nossa vida, é sobre a questão da luz. E brilhe diante dos homens a vossa luz. Vocês são a luz do mundo. Mas Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. E por que que existe esse dilema? Porque não é a nossa luz que vai brilhar. Não somos nós. Não são os nossos atributos, não é a minha eloquência, não são minhas palavras bonitas, não é a minha roupa bem vestida, não é o meu banho tomado, o meu cabelo penteado. Não são as coisas físicas que eu posso mostrar para as pessoas. É muito fácil mostrar o atributo físico. É só você ir lá, cortar o cabelo, fazer a sua barba, passar um perfume. Mas não é essa luz que Jesus quer que brilhe através de nós. Mas essa luz que Ele quer que brilhe é uma luz que vem dEle. Então, quanto mais nós abrimos o nosso coração a Ele, quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais essa luz vai brilhar. E assim como Cristo é a palavra, é a imagem que reflete os pensamentos e o coração de Deus, nós podemos ser também algo que vai refletir os pensamentos e o coração de Cristo para o mundo perdido. E se nós somos a luz do mundo, o nosso dever não é morrer aqui dentro das quatro paredes, mas é fazer justamente o que João fez: abrir as cortinas de Cristo para o mundo. É a gente levar a verdade do Evangelho para as pessoas. É a gente levar essa luz para este mundo cheio de trevas. Então, que eu e você possamos crer, porque se a gente não crer, não adianta. Possamos receber essa luz no nosso coração. Eu acredito que todos vocês já receberam. Mas não deixe essa luz, o brilho dessa luz, ofuscar, perder o seu brilho. Mas permita que Jesus possa brilhar na sua vida todos os dias, até que Ele venha. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te damos graça pela porção da Tua palavra. Nós te agradecemos porque através dela nós somos edificados, nós somos exortados, nós podemos ver, Pai,
as nossas falhas, nós podemos ver os nossos tropeços, nós podemos ver tudo que é ruim, que está dentro de nós, Pai. Quão pecadores nós somos, Senhor, mas a Tua glória é manifesta nas nossas vidas, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Que nós não sejamos, Pai, como essas pessoas com o coração endurecido. Estamos aqui hoje, sentando na Tua mesa, participando, Senhor, da nova aliança que o Senhor fez conosco, porque nós cremos, porque nós confiamos, que isso é a razão do nosso viver, isso é a razão da nossa existência. Isso não são somente palavras teóricas, coisas escritas num livro, para que a gente tenha conhecimento na nossa mente. Mas nós confiamos com todo o nosso coração, que isso é a esperança da nossa vida. Isso é esperança para o nosso futuro, e essas são as verdades que sustentam a nossa existência, que sustentam a nossa vida, e sustentam o nosso caminhar. Pai, não permitas que a gente esqueça quem o Senhor é. Não permitas que a gente esqueça quem Jesus é. E quando aqueles que necessitam ouvir vierem a perguntar quem é Jesus, nós poderemos saber, falar quem é o nosso glorioso Redentor. Nos ajude, Pai, a olhar para Cristo com a ótica dos Teus olhos. Não seja com os nossos pressupostos, não seja com os nossos paradigmas, não seja com a nossa visão limitada das coisas, mas que a gente possa permitir ser renovados na nossa mente, no nosso coração, para a gente poder dar realmente o real valor da Tua palavra, que é Cristo, para as nossas vidas. Nos ajude, nos dê força, nos sustente, para que essas verdades possam ser calcadas no nosso coração, e a gente não somente venha saber racionalmente, mas possamos crer com o nosso coração, e possamos viver com base naquilo que nós temos fé. O justo vive pela fé, e nós queremos viver através dessa fé que nós temos na Tua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa semana, o Senhor abençoe os nossos afazeres, os nossos compromissos e tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer, que a Tua poderosa mão possa estar sobre nós e a gente possa glorificar o Teu santo nome através de tudo o que faremos, Pai. Seja o nosso trabalho, seja os nossos estudos, o cuidado, Senhor, com o nosso lar, com a nossa família, com as pessoas ao nosso entorno. Nos ajude a ser a luz nesse mundo, para levar o Teu evangelho aos necessitados, para levar a Tua luz nesse mundo de densas trevas. E que assim a Tua imagem, Pai, possa ser refletida através da Tua igreja, através das nossas vidas. Seja conosco, nos dê um domínio na Tua presença, e que todas as coisas sejam para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma excelente semana na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.